Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Salmos 73. Glória a Deus. Sou grato por mais uma rica oportunidade que nós recebemos nesta noite. Salmos 73, versículo 1. Ou verso 1, verso 2 e o verso 3. Amém? Que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amém? Glória a Deus. Diante deste contexto do número 73 e desses 3 versos que nós acabamos de ler, nós encontramos um salmista por nome de Asaf. Primeiramente, ele vai falar uma verdade. Ele vai afirmar algo que me encantou. Ele vai se expressar e dizer: verdadeiramente bom é Deus. Então ele disse que Deus, ele é bom. E ele vai dizer o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Então ele está dizendo que existe um Deus que é bom, que é misericordioso para com Israel e também para com os limpos de coração. Só que Asaf estava passando por um momento crítico de sua vida. Asaf, ele estava expressando os mais profundos sentimentos que estava acontecendo com ele. Neste momento, ele abre o seu coração. Mas ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, com relação à minha pessoa, os meus pés quase que se desviaram. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quase deixei de ser crente. Eu quase deixei de servir a esse Deus que realmente é um Deus bom, é um Deus misericordioso, é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Mas quanto à minha pessoa, eu passei por uma experiência que me marcou. E ele se expressando aqui, ele disse: com relação à minha pessoa, os meus pés quase que se desviaram. Eu quase, faltou pouco para eu poder deixar esse Deus. Glória a Deus. E ele se expressando, ele vai dizer: pouco faltou para que escorregasse os meus passos. E o verso 3, ele vai falar do motivo que quase fez com que ele
se desviasse. E ele vai dizer: pois eu tinha inveja dos soberbos. Glória a Deus. Asaf, ele estava dizendo que em algum momento da vida dele, ele desviou o seu olhar. Aí está o perigo. Em olhar para onde não deve. Ele estava dizendo que quase ele parou na caminhada, porque ele olhou para a prosperidade do ímpio, ele olhou e sentiu inveja, e ele começou a questionar, ele começou a indagar. Em outras palavras, ele estava dizendo: por que um crente fiel a Deus, que busca a Deus, temente a Deus, muitas das vezes tem que passar pelo vale, glória a Deus, de Bacar? Porque muitas das vezes um crente que é fiel, que obedece à palavra do Senhor, passa por momentos de escassez, enquanto o ímpio, o seu vizinho, o seu colega, o seu amigo, prospera, cresce. E havia-se um questionamento em Asaf, quando ele começa a reparar essas coisas, ele começa a perder o seu foco, ele começa a dizer: eu não entendo, glória a Deus, que um crente tem que sair de 5 horas da manhã e só volta 8 horas da noite, cansado, quebrado, e mesmo assim vai para a igreja, mas não tem nada, glória a Deus. E aquele que não teme a Deus, que pratica o mal, aleluia, prospera. Esse era o questionamento, e ele disse: por causa disso, quase eu me afastei. Quantas pessoas, por não ter uma raiz, por não ter firmeza, se desvia, se afasta, por causa, aleluia, de algo que acontece, que ele questiona, não entende. Mas para terminar, e não quero ser longo, não quero demorar, Asaf, ele vai começar a falar do motivo porque quase ele se desviou. Mas o que me encanta, meus amados irmãos, glória a Deus, é que Asaf, glória a Deus, no verso 16, quando pensava em compreender isto, olha o que ele diz, isso aqui é espetacular. Ele faz o questionamento do porquê ele quase se afastava. Aí ele vai dizer o seguinte: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Aleluia. Fiquei, aleluia, perturbado, porque eu queria entender isso e não estava conseguindo. Mas ele vai dizer algo espetacular. Ele vai dizer o seguinte: mas, aleluia, mas até que entrei no santuário. Repita comigo, os irmãos, diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Glória a Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estava querendo entender o porquê da prosperidade do ímpio.
Eu estava querendo compreender, glória a Deus, o porquê de tudo isto. Mas ele disse que quando ele pensava em compreender, ficou sobremodo perturbado. Mas ele disse: até que eu entrei no santuário de Deus. Em outras palavras, ele disse: até que eu entrei na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: então entendi o fim deles. É algo tremendo. É porque muitas das vezes nós queremos questionar muitas coisas que só cabe a Deus. Eu acho interessante quando Deus se apresenta a Jó em um redemoinho e faz algumas perguntas para Jó. E ao terminar as perguntas, Jó, lá no número 42, ele vai dizer: agora bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos e projetos pode ser impedido na minha vida. Mas ele continua dizendo: eu falava de algo que não sabia, que não entendia. Eu fui como louco, eu falei coisa que não era para falar. Por quê? Porque eu não entendia. Tem coisa que você não vai entender, mas a Bíblia diz: o que você não entende hoje, você vai entender amanhã. Existe um propósito. Eu acho lindo porque ele disse: mas até que eu entrei. Você quer a resposta melhor para a tua situação? Você quer a resposta melhor para a tua indagação? Aleluia, não procura ninguém não dessa terra, e não procura estar questionando nada não. Entra na presença de Deus, que Deus se revelará. Mas o interessante é que ele vai dizer o seguinte: que ele começou a compreender o fim do ímpio. Aqui é uma boa mensagem, né? Só nisso aqui, o fim do ímpio. Glória a Deus. Mas eu quero terminar em nome de Jesus. Só foi uma palavra, mas eu quero expressar só um verso aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, para terminar em nome de Jesus. Aleluia. E o verso está 28. Se tiver com a Bíblia aberta, 28, e eu fecho. Que diz assim: mas para mim, olha o que Asaf diz. Isso aqui é tremendo. Olha o que ele vai dizer: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Aleluia. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: eu compreendi, eu entendi, aleluia, que para mim bom é estar na presença de Deus. Aleluia. Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer o seguinte: pus a minha confiança no Senhor Deus, aleluia, para anunciar todas as tuas obras. Termina aqui e digo que para mim bom é estar na presença de Deus. Glória a Deus. E já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.